Pessoal, 10 dias de estudo. Permanecer em Jesus. Como fazemos isso? Jesus Cristo diz: permanece em mim e eu em ti. Helmut Halbeil. Dia 2. Como pode o nosso caráter ser transformado? Jesus fala do Espírito na parábola sobre o fermento. Na parábola sobre o fermento, Jesus fala acerca do poder transformador do Espírito Santo. Quando lemos a parábola pela primeira vez, nem sequer pensamos que possa ter algo a ver com o Espírito Santo. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomando, escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou? Lucas 13, 20 e 21. O fermento ou levedura é usado para fazer diferentes tipos de pão. Quando é adicionado a farinha, inicia-se o processo de fermentação que torna a massa mais macia e leve. Desta maneira, fica mais agradável para o nosso paladar. Jesus quer que determinados princípios do reino de Deus fiquem claros através desta ilustração. O fermento representa um maravilhoso processo em nós, que começa muito pequeno, mas depois tem um fim surpreendente. Tal como diz a parábola, até que tudo levedou. Jesus quer fazer crescer o seu amor abnegado em nós, no lugar do nosso egoísmo. Por um lado, nesta parábola, Jesus quer mostrar a influência do Evangelho no mundo. Apesar de o Evangelho ter começado com um pequeno número, no fim ele irá difundir-se por todo o mundo. Por outro lado, Jesus está a mostrar-nos como é que o poder transformador de Deus trabalha em nós através do Espírito Santo. Ele diz em Lucas 17, 20 e 21, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Para as pessoas do primeiro século, o reino de Deus estava no meio delas, através da pessoa de Jesus. Atualmente, o reino de Deus começa na nossa vida quando recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor. Quando permanecemos nele e ele permanece em nós, então na segunda vinda de Jesus, o reino visível de Deus começará para nós. Neste momento que queremos analisar o desenvolvimento do reino de Deus dentro de nós por meio da habitação de Jesus. Ele só pode viver em nós mediante o Espírito Santo. A seguir, encontra importantes lições retiradas da parábola. O poder transformador atua silenciosamente. O fermento é usado para representar o reino de Deus. Ilustra o poder vivificante e assimilador da graça de Deus. A mudança só pode ser efetuada pelo Espírito Santo. Aqui tem a ver com o poder interior que abrange tudo e pode mudar-nos completamente. Deste modo, Deus quer mudar de forma positiva o nosso caráter através do Espírito Santo. A Bíblia diz-nos que o primeiro período do derramamento do Espírito Santo nos tempos bíblicos foi por vezes acompanhado por indicações audíveis e visíveis. Mas a mudança de caráter em nós acontece silenciosamente, desde que estejamos cheios do Espírito Santo. E de repente descobrimos que uma mudança positiva se deu em nós. O fermento oculto na farinha atua invisivelmente para submeter toda a massa ao seu processo de fermentação.
Do mesmo modo, o fermento da verdade opera secreta, silenciosa e persistentemente para transformar o coração. As inclinações naturais são abrandadas e subjugadas. São implantadas novos sentimentos, novos motivos, novas ideias. Uma nova norma de caráter é estabelecida. A vida de Cristo. A mente é mudada. As faculdades são estimuladas à ação em novas áreas. O homem não é dotado de faculdades novas, mas as faculdades que possui são santificadas. A consciência é despertada. Somos dotados de traços de caráter que nos habilitam a prestar serviço para Deus. Por que é que Deus nos transforma de forma tão silenciosa, tão imperceptível, até que vermos o resultado? É necessário um momento de silêncio para a mudança, tal como acontece com a natureza, quando renasce do inverno. As plantas mais fortes, como os carvalhos, crescem muito devagarinho. Será que Deus nos testa desta maneira para ver se realmente temos o desejo do Espírito Santo? Ele prova a nossa fé? Penso que sim. E Ele quer dar-nos uma vida frutífera. Texto bíblico, João 15, do 1 a 8. Gálatas 5, 22. O poder que transforma o nosso caráter vem de fora, não está dentro de nós. Primeiro, temos de compreender: o homem não se pode transformar pelo exercício da sua vontade. Não possui uma faculdade por meio da qual essa mudança possa ser efetuada. O fermento, algo totalmente exterior, precisa de ser introduzido na farinha antes de se poder efetuar a alteração desejada. Jesus nos mostra aqui que precisamos de um poder que vem de fora de nós para transformar o caráter. Não deveríamos considerar as palavras de Jesus sobre esta questão tão importante? Porque sem mim nada podereis fazer. João 15, 5. Para que tenhamos a justiça de Cristo, precisamos diariamente de ser transformados pela influência do Espírito, a fim de sermos participantes da natureza divina. É obra do Espírito Santo enobrecer os gostos, santificar o coração, enobrecer o homem todo. Este importante conselho de Jesus é completamente oposto ao que é normalmente ensinado nos nossos dias. Quer seja no humanismo, ou a mensagem é que o poder para o nosso desenvolvimento está dentro de nós. Só tem de ser suscitado por este ou aquele método. Fala-se muitas vezes de autorrealização. O apóstolo Paulo disse sobre si mesmo, e aplica-se a todos nós, porque eu sei que em mim não habita bem algum. Romanos 7,18. Sob estas condições, qual seria o resultado do autor da autorrealização? Podemos ler sobre isso em 2 Timóteo 3,1. Nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. O egoísmo reinará. Para nós não tem a ver com autorrealização, mas com a realização em Cristo. Alguns têm me dito: encontrei a minha autorrealização em Cristo. O principal é que o Espírito Santo viva em nós e nos transforme de forma positiva. Em nós mesmos não temos o poder de transformar o nosso caráter. Tem de vir de fora. É por isso que Jesus chamou a nossa atenção de maneira tão clara em Lucas 11, 9 e 13, para o facto de que devemos pedir o Espírito Santo continuamente. Durante o tempo de Jesus, nesta terra, ele enchia-se diariamente com o Espírito Santo. Para nós, é ainda mais essencial. Quando penso no que Deus
quer dar-nos diariamente através do Espírito Santo, penso então que o nosso maravilhoso Deus quer abraçar-nos cada manhã, tal como um casal casado se abraça todas as manhãs. Sobre esta parábola, Ellen Goldwhite diz: toda a cultura e educação que o mundo pode oferecer fracassarão em fazer de um degradado filho do pecado um filho do céu. A energia renovadora precisa vir de Deus. A mudança só pode ser efetuada pelo Espírito Santo. Todos os que quiserem ser salvos da alta sociedade ou do povo, ricos ou pobres, têm de se submeter à ação deste poder. Winston Churchill, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, durante a Segunda Guerra Mundial, supostamente disse: conseguimos o controlo de tudo com uma exceção: as pessoas. As pessoas não podem ser radicalmente transformadas apenas pela influência humana. Para que isso aconteça, é necessário um poder fora deste mundo. Tem a ver com o poder de Deus, que só pode efetivamente atuar em nós mediante o Espírito Santo. A palavra de Deus diz-nos que o homem interior é renovado dia após dia, 2 Coríntios 4,16. É muito importante pedir logo de manhã, é o melhor, diariamente com fé e o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a sua obra no nosso coração e depois trabalha o exterior. A outra lição importante que Jesus ensinou na parábola sobre o fermento é que quando temos o efeito levedante do Espírito Santo, começamos a fazer as coisas do modo diferente de dentro para fora. Como o fermento misturado com a farinha opera do interior para o exterior, assim é pela renovação do coração que a graça de Deus atua para transformar a vida. Não basta uma mera mudança exterior para nos pôr em harmonia com Deus. Há muitos que procuram mudar, corrigindo este ou aquele mau hábito e esperam desse modo tornar-se cristãos, mas estão a principiar no lugar errado. O nosso primeiro trabalho é no coração. E ainda a profissão de fé e a posse da verdade no coração são duas coisas distintas. O mero conhecimento da verdade não basta. Podemos possuir a verdade, mas o teor dos nossos pensamentos pode não ter sido alterado. O coração precisa de ser convertido e santificado. O homem que tenta observar os mandamentos de Deus apenas por um sentimento de obrigação, porque lhe é exigido que assim faça, nunca sentirá o prazer da obediência. Não obedece quando, por contrariarem a inclinação humana, os reclamos de Deus são considerados um fardo. Podemos saber que a vida não é uma vida cristã. A verdadeira obediência é a expressão de um princípio interior. À medida que o reavivamento progride em nós, o que pensamos, fazemos e dizemos advém da atuação do Espírito Santo. Os outros verão a diferença na forma como vivemos. Ralph Luther comenta: Jesus opunha-se veementemente a reconhecer a fé, que é uma mera atitude religiosa, que deixa inalterada a vida prática na sua essência. No livro O Desejado de Todas as Nações, lemos: o Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Reveste o que recebe com atributos de Cristo. Unicamente os que são assim, ensinados por Deus, os que possuem a operação interior do Espírito e em cuja vida se manifesta a vida de Cristo, se devem colocar como homens representativos para servir em favor da igreja. Resumindo, Jesus ensinou o seguinte sobre o Espírito Santo: o poder transformador do Espírito Santo atua em nós
imperceptivelmente. Normalmente só reparamos nos resultados. O poder transformador na nossa vida tem de vir de fora de nós mesmos. O poder transformador começa no nosso coração e depois trabalha para fora. Recomendo vivamente que leia o capítulo sobre a parábola do fermento no livro Parábolas de Jesus. As últimas palavras de Jesus, ouçam o Espírito Santo. Sabe quais são as últimas palavras que Jesus proferiu da sua glória no céu para a igreja do fim dos tempos? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:22. Jesus apela a cada um de nós para que ouça o Espírito Santo. E é isso que queremos fazer. Transforma-me. Pode realmente Jesus transformar-me? Vamos pegar no exemplo de uma bela pintura. O seu valor não vem da qualidade do material usado. Um pouco de tinta, por vezes de fraca qualidade, na mão de um especialista pode ser transformado numa valiosa pintura. Da mesma maneira, temos uma natureza pecaminosa, material de fraca qualidade. A única coisa que é importante é que este material está a ser trabalhado por um grande artista. Jesus quer fazer isso e ele é capaz de fazê-lo. Ele transforma-lo a si e a mim em algo que o honre. Coloque-se cada dia totalmente nas suas mãos e peça com fé o Espírito Santo. Ficará maravilhado com o que ele pode fazer por si, em si e através de si. Um velho homem estava sentado na ponte de Londres e tocava o seu violino. Havia apenas algumas moedas no seu chapéu. Passou um homem por ele, mas voltou e disse-lhe: "Empreste-me o seu violino por um momento." Ele começou a tocar maravilhosamente e cada vez mais pessoas paravam para ouvir. Até causou alguma confusão no trânsito. O nome do homem era Niccolò Paganini, o famoso violinista. Quer colocar a sua vida nas mãos do grande mestre? Testemunho pessoal de uma professora e de um dos seus alunos. Quando o livro Passos para o Reavivamento Pessoal foi distribuído na minha igreja local há cerca de um ano, li-o rapidamente. Quando estava a lê-lo, tive mais experiências com Deus do que em qualquer outra altura. Isso fascinou-me e encorajou-me. No apêndice do livro, mostrando que é necessário ler ou ouvir sobre um tema importante entre 6 a 10 vezes para o compreender completamente, estas palavras encorajadoras ativaram a minha atenção. Experimente, os resultados irão convencê-lo. Eu queria experimentar isso, e indo já na terceira leitura, foi quando me dei por vencida e senti um grande amor pelo nosso Redentor. Algo que durante toda a minha vida eu tinha desejado. Em 2 meses, já o tinha lido 6 vezes e o resultado valeu a pena. Foi como se conseguisse compreender como seria se Jesus se aproximasse de nós e pudéssemos olhar para os seus puros e amáveis olhos de amor. A partir daí, não quis mais estar sem esta alegria no nosso Salvador. Quando acordava de manhã, já desejava o meu momento de meditação matinal para sentir novamente aquela comunhão com Deus. E durante o dia eu orava silenciosamente para que o Espírito Santo me ajudasse com os meus pensamentos durante as conversas e no meu exemplo enquanto ensinava e comunicava. Quando alguma criança queria atenção e agia nesse sentido, Deus dava-me força e sabedoria para lidar com a situação. Desde então, os meus dias de trabalho estão cheios da presença do Criador. Ele ajuda-me literalmente na minha vida diária. Desde então, oro de manhã e durante o dia pelo derramamento do Espírito Santo. É como se estivesse mais perto do céu e pudesse sentir como será viver lá. Enquanto li o livro, pensei que os meus alunos na escola também deveriam participar desta experiência. Dou aulas a crianças dos 10 aos 15 anos na nossa escola adventista Elijah, em Vorarlberg, na Austrália. Por isso, orei a Deus para que me desse oportunidades.
Passado pouco tempo, tive uma das experiências mais maravilhosas sobre como o Espírito Santo pode atuar no coração dos jovens. Um rufião de 13 anos e o Espírito Santo. A experiência começou um ano antes de eu ler o livro sobre o Espírito Santo. Veio para a nossa escola um novo aluno e em poucos dias o nosso pacífico oásis transformou-se numa sala agitada e tumultuosa. Naquela altura, o rapaz tinha 13 anos. Ele era maior do que todas as outras crianças e repetitivamente muito mais forte. Muitas coisas que tinham sido aprendidas durante o ano letivo e que tinham dado bons frutos pareciam ter desaparecido num ápice. Que seja ele a dar o seu próprio testemunho. Quando vim para esta escola, não fazia ideia do que me esperava. No segundo dia de aulas, permiti que me provocassem. Por isso, passei-me a andar à bulha com um dos meus colegas. Bati-lhe, apesar de ele ser consideravelmente mais fraco do que eu. Repreendi-o e nunca mais o queria ver. Mais tarde, dei-me conta do meu erro e pedi desculpas tal como sempre tinha feito. Depois disso, tive uma conversa com o diretor da escola. Nos meses seguintes, iniciou-se em mim um processo. É surpreendente que isto nunca me tenha acontecido antes, pois era filho de pastor. Comecei a passar mais tempo com Jesus. Pensei que este jovem iria iniciar de mais atenção especial. Ele estava ciente da sua falha, lamentava e tentou de novo, mas não tinha um sucesso duradouro na sua própria força. No início, mal passava um dia sem aqueles que ele metesse numa briga, mas foi melhorando gradualmente. Após 6 meses, ele disse que achava que tinham sido as orações que o ajudaram a aproximar-se de Deus. Entretanto, ele tinha começado a orar de manhã pedindo força. Os ataques de raiva e as lutas tornaram-se menos frequentes. Já se passaram 11 meses desde que ele veio para a nossa escola, e podemos ver ainda mais melhorias. No entanto, a raiva, o praguejar, os ataques e os punhos nem sempre estiveram sob controle. Era normal, ele tentava vencer na sua própria força e entendimento. Por vezes isso funcionava e outras vezes nem por isso. As nossas orações tinham conseguido alguma coisa, mas a mentalidade dele ainda não estava bem. Para além disso, faltava o poder renovador do espírito. Exatamente quando eu sentia que tinha esgotado todas as minhas possibilidades, recebi o livro mencionado atrás. Chegou no momento certo. Então compreendi o que nos faltava. Era o poder do Espírito Santo. Nem sequer lhe tínhamos como pedido que nos ajudasse. Como eu tinha sido tocada pela mensagem do livro Passos para o Reavivamento Pessoal, arranjei coragem para perguntar ao rapaz se ele tinha alguma vez orado pelo Espírito Santo. Não, disse ele, nunca tinha orado. Então tentei despertar-lhe o interesse pelo livro. No entanto, não lhe dei. Achei que ele deveria realmente querê-lo. E em breve, de facto, acabou por pedir o livro. Novamente, nas próprias palavras dele. Em novembro de 2012, a minha professora deu-me o livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Comecei a lê-lo avidamente. Naquela altura, não conhecia bem o trabalho do Espírito Santo. Ao fim do primeiro dia, ele já tinha devorado quase 2 capítulos e depois perguntou-me quantas vezes eu já tinha lido. Ele começou imediatamente a ler os capítulos novamente e queria fazer exatamente aquilo que o livro sugeria. Lê-lo entre 6 a 10 vezes. Desde então, muita coisa mudou. A partir de dezembro de 2012, nunca mais houve lutas de punhos ou zaragatas. Eu mal podia acreditar. Os rapazes a quem ele tinha batido todos os dias tornaram-se seus amigos e davam-se perfeitamente bem. Ele mudou completamente, é educado e até prestativo, e a serenidade tomou conta da sua natureza agressiva. Os colegas de turma podem confirmar que Deus esteve a atuar.
Ele está a permitir que Deus atue nele. Podemos ver os frutos todos os dias para a glória de Deus. Quero mencionar que o rapaz decidiu batizar-se em junho de 2013. Se isso não foi o Espírito Santo, sempre pensei que podia controlar as crianças e fazê-las ver a razão, paciência, atenção e muitas conversas bastariam. Mas isso simplesmente não funcionou a longo prazo com este rapaz. Deus teve de intervir e ensinou-me que é o seu Espírito que torna possível o impossível. Um dia, quando este rapaz estiver no céu, então saberei que foi Deus quem o possibilitou. Quando já me faltava sabedoria e finalmente compreendi que não podia orientá-lo, foi aí que Deus começou a trabalhar radicalmente nele. Encoraja-me a ver que não há casos perdidos para Deus. Oração. Pai Celestial, obrigado pelo valioso dom do Espírito Santo. Por favor, perdoa-me por negligenciar o Espírito Santo. A partir de agora, ajuda-me a conceder-lhe a mais elevada atenção. Peço-te que eleves a minha vida a um nível totalmente novo. Por favor, atua em mim para que eu peça diariamente o Espírito Santo. Jesus pedia diariamente o Espírito Santo. Por favor, ajuda-me a conseguir a seguir o seu exemplo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como aos convém responder a cada um. Colossenses 4:6.